Oi, Thalita. Oi, Oi. espectadores. Antes de tudo, quero te agradecer que você concordou participar da conversa por vídeo. Acho que é muito interessante passar entrevistas sobre temas relevantes. Hoje vamos falar sobre o método de aprendizagem de línguas estrangeiras. Thalita vai me perguntar e eu vou responder. Então, Eu vou te fazer hoje 10 perguntas, baseadas no que a maioria de nós, telespectadores, temos interesse de aprender. E a primeira pergunta é assim: a gente sabe que aprender um novo idioma tem mil dificuldades e desafios que às vezes parecem ser intransponíveis. Mas a minha pergunta hoje é: quantas línguas você fala? E de todas essas línguas, você fala todas elas com uma certa fluidez, ou tem alguma que você tem alguma dificuldade? Como é que está o seu nível em relação a essas línguas que você sabe falar? no momento, há cerca de 13 línguas. 7 é bom nível e o resto pior. Em 7 línguas, posso falar sobre qualquer assunto e discutir sobre temas diferentes e entender que fala interlocutor, mas com dificuldade. Como você vê, eu falo devagar e cometo erros, mas o principal é a linha de pensamento. Eu posso falar, isso é suficiente. Esse é o mais importante. A outra pergunta é: quais são os métodos que você utiliza para aprender um novo idioma? Tem pessoas que, por exemplo, aprendem melhor assistindo filme, série, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor escrevendo. No seu caso, quais são os métodos que você utiliza? Antes de tudo, é a regularidade das aulas. Tenta usar a língua, porque hoje em dia há muitas plataformas onde vocês podem usar a língua. Anote separadamente as palavras que usamos todos os dias. São cerca de 400, 500 palavras. Por exemplo, carro, casa, hoje, amanhã, e assim por diante. Mas isso é nível básico. Gradualmente, você precisa aumentar seu vocabulário, mas precisa começar das coisas simples. Boa dica. A outra pergunta é: você sente alguma dificuldade nesse processo de aprendizagem? Tem uma dificuldade nesse caminho? Porque todo mundo sente. Eu, por exemplo, eu sinto. Às vezes estou desanimada, às vezes eu não tenho uma certa constância. Na sua opinião, isso atrapalha? Entender que fala interlocutor, isso é mais difícil para mim. É mais fácil falar, expressar meus pensamentos, mas como prática a experiência, tudo virá com tempo, regularidade. Sim. Como é que você controla todas essas emoções? Você se sente desmotivado algumas vezes? Bate aquele desânimo?
Você passa por isso também ou você tenta manter uma regularidade mesmo desanimado? Motivação. Sim, infelizmente, sempre assim, no início, começamos com desejo, entusiasmo, mas depois a motivação diminui gradualmente e desaparece. Felizmente, minha motivação não desaparece, mas aumenta. E, durante muitos anos, eu aprendo línguas estrangeiras e continuo. Motivação para aprender línguas novas, fazer conhecimentos e se comunicar com pessoas de países diferentes. Isso é importante. No seu caso, quando você vai começar, por exemplo, a aprender um idioma novo, qual é a primeira coisa que você faz nesse processo? Aham. Antes de tudo, eu começo da conjugação de verbos. Então, assisto, analiso como eles se mudam no passado, presente e futuro. Acho que os verbos são parte principal da nossa comunicação. Graças a verbos, podemos expressar nossas ações. Então, eu combino os verbos com pronomes. Por exemplo, eu te vejo, você me vê, outro. Essas combinações são muito importantes e precisa fazer cada dia. Sim. No seu caso, como é que você consegue memorizar tanta coisa? Porque são 13 idiomas, então você tem que ter alguma técnica, alguma dica para passar para a gente, porque como é que você consegue colocar tudo na mente? Que a gente esquece, às vezes, coisas corriqueiras do dia a dia e você consegue manter 13 idiomas intactos ali na sua mente. O que você faz para guardar tudo isso, toda essa informação? Sem dúvida, a melhor maneira é escrever com uma caneta no papel. Isso funciona 100%. Isso vocês fazer fiz isso cada dia. As línguas, palavras são na minha memória como alimentos congelados. Quando quando eu preciso, eu uso. Muito boa a comparação dos alimentos, eu gostei. Outra pergunta no caso, você consegue aprender 2 ou 3 idiomas ao mesmo tempo? Por exemplo, você pode estudar árabe, inglês e espanhol, por exemplo, ao mesmo tempo? Ou não? Entendi. Obrigado. Ah, na minha opinião, posso dizer que isso é difícil, porque para o cérebro isso é uma tarefa difícil e sem sentido. Tenho certeza que você não vai se lembrar de nada. Eu aprendi cada língua separadamente e gastei um tempo precioso em cada língua. Agora, aquelas línguas que eu aprendi no passado, eu repito e não confundo las. Mas aprender dois ou três línguas novas, para mim é
é impossível. Precisa começar da uma, isso é melhor. Entendi. Quanto tempo você gasta, você leva para aprender um idioma? Um idioma no sentido de você conseguir se comunicar, falar seus problemas para as pessoas, falar sobre futebol, falar sobre coisas do dia a dia. Quanto tempo você gasta para aprender um idioma e chegar nesse nível? Uhum. Isso nível requer uma boa preparação. É necessário aproximadamente de ano de trabalho duro regular. É claro que motivação alta. Quantas horas por dia? Por exemplo, eu quero aprender um novo idioma. Um exemplo, para quem está assistindo a gente. Essa pessoa quer aprender um novo idioma. E aí, quanto tempo essa pessoa, durante um ano, ela deveria gastar por dia? Por exemplo, 1 hora, 2 horas? Qual é o tempo que você recomendaria? Por uma dia. Por dia, por exemplo, todo dia estuda 1 hora ou 2 horas. Qual seria a recomendação? ah, é suficiente cada dia 1 hora, mas eu repito, isso precisa fazer cada dia, cada dia. Melhor um pouco do que muito por uma vez. Sim. Geralmente, a gente tem um pensamento de, quando vai aprender um novo idioma, uma nova linguagem, que a gente precisa morar naquele país para poder saber o idioma. Eu só vou saber inglês quando eu for para os Estados Unidos, só vou saber árabe quando eu viajar para o país. O que você acha disso? Você concorda ou você acha que isso é um mito? Posso dizer que isso não é importante. Nós podemos aprender em casa e eu posso mostrar que isso é possível por meu exemplo. Eu não viajo, mas posso falar com estrangeiros porque há muitos aplicativos interessantes onde podemos falar, praticar. Sim. E você nunca esteve no Brasil, certo? Infelizmente, eu não viajei no Brasil, mas no futuro espero que. E fala muito bem o idioma, parabéns. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: das línguas que você aprendeu, qual que você pode dizer que é a língua mais difícil, que teve a maior, que desgastou mais, que teve mais, digamos, que você demandou mais tempo? Qual foi essa língua? Ah, de todas as línguas que eu aprendi, ah, mais difícil, sem dúvida, isso é árabe. Há muitas sons guturais difíceis. A escrita difícil. As palavras são lidas e escritas da direita para a esquerda. Eu aprendo durante um ano, mas tenho dificuldades em falar, entender pessoas, porque isso é muito difícil, verdade. E também você não está exposto ao idioma todo dia. Por exemplo, você não mora no Brasil para estar ouvindo pessoas brasileiras falando todo dia, então isso acaba sendo até um pouco mais difícil.
Mas, assim, na minha opinião, você já sabe demais. É um brasileiro já. Pode vir para o Brasil, que a gente vai te receber muito bem. Já é um brasileiro. Tá bom? Sim.